Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Iremos fazer a correção da atividade das páginas 110, 111 e 112. Iremos ver o conteúdo números primos e números compostos. E vocês irão verificar na agenda que foi postada no grupo da turma quais são as páginas que irão compor a atividade desta semana. Então, galera, a primeira questão no módulo 2 da página 110 diz o seguinte: de acordo com os critérios de divisibilidade por 2 e 3 e com o auxílio de uma calculadora, preencha a tabela. As partes que estão em preto são as respostas que já estavam no módulo. Então, o número 810, ele é divisível por 2? Sim, porque ele é um número par. É divisível por 3? Sim, porque se você somar os algarismos que formam o número 810, forma um número que é múltiplo de 3. Vejamos, 8 mais 1, 9. 9 mais 0, 9. 9 é divisível por 3. Então, o número 810, ele é divisível por 3. Se ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ele também é divisível por 6. Lembrando que essa atividade diz que você pode fazer o uso da calculadora. 1604 é divisível por 2? Sim, porque ele é par. Ele é divisível por 3? Não, porque se você somar os algarismos que formam o número 1604, você obtém um número que não é divisível por 3. 1 mais 6, 7. 7 mais 4, 11. Não dá para dividir 11 por 3. Então, este número não é divisível por 3. Se ele é divisível por 2, mas não é por 3, então também não é divisível por 6. Lembrando que para um número ser divisível por 6, ele tem que ser divisível tanto por 2 quanto por 3. O número 3000 é divisível por 2? Sim, porque ele é par. Ele é divisível por 3? Sim, porque se você somar os algarismos que formam este número, você obtém um número divisível por 3. Se ele é divisível por 2 e por 3, então ele também é divisível por 6. O número 3801 é divisível por 2? Não, porque ele é ímpar. É divisível por 3? Sim, porque se você somar os algarismos que formam este número, você tem um número múltiplo de 3. Se ele não é divisível por 2, mas é por 3, então ele não é divisível por 6. O número 4620 é divisível por 2, porque ele é par, e também é divisível por 3, porque a soma dos algarismos que forma esse número é um número divisível por 3. Se ele é divisível por 2 e por 3, então ele também é divisível por 6. O número 5925 não é divisível por 2, porque ele não é par, e ele é divisível por 3. Então, ele não é divisível por 6, por quê? Porque ele é divisível por 3, mas não é por 2. O número 9726 é divisível por 2? Sim. É divisível por 3? Sim. Então, ele também vai ser divisível por 6. O item A da primeira questão diz o seguinte: o que você pôde concluir das informações do quadro ao lado? Então, galera, a gente pode concluir que o critério de divisibilidade por 6 é definido com base na divisibilidade por 2 e por 3. Como eu falei antes, para um número ser divisível por 6, ele deve ser divisível por 2 e por 3. O item B é para verificar se os números a seguir são divisíveis por 6.
582 é divisível por 2? Sim, porque é par. É divisível por 3? Sim, porque a soma dos algarismos forma o número divisível por 3. Se ele é divisível por 2 e por 3, então ele é divisível por 6. O próximo número é 450. É divisível por 2? Sim, porque é par. É divisível por 3? Sim, porque se você somar os algarismos, forma um número divisível por 3. Então, ele também é divisível por 6. O próximo número é 602. É divisível por 2? Sim, porque é par. Mas não é por 3, porque somando os algarismos, você não obtém um número divisível por 3. Se ele é divisível por 2, mas não é por 3, então ele não é divisível por 6. O número 3198, ele é divisível por 2? Sim, porque é par. É divisível por 3? Sim, porque a soma dos algarismos forma um número divisível por 3. Então, ele também é divisível por 6. Próxima questão é a questão 3 da mesma página, 111. Na questão 3, a gente vai ver a sequência formada pelos múltiplos de 100. E tem a seguinte observação. Um número natural é divisível por 100 se os dois últimos algarismos forem 00. Então, sempre que o número termina com 00, ele é divisível por 100. Vamos analisar. O item A, nós temos o número 12.400. Ele termina com 00, então ele é divisível por 100. No item B, temos o número 37.090. Ele termina com 90, não com 00. Então, ele não é divisível por 100. No item C, nós temos o número 5.000. Ele termina com 00, então ele é divisível por 100. Então, sempre que o número termina com 00, ele é divisível por 100. Próxima questão, questão 4 da página 102. Agora, observe a sequência dos múltiplos de 1000. Um número natural é divisível por 1000 se os três últimos algarismos forem 000. Então, se o número termina com 3 zeros no final, ele é divisível por 1000. Vamos analisar. No item A temos o número 123.000. Ele termina com 000? Sim.
então ele é divisível por 1000. No item B, nós temos o número 123.400. Ele termina com 000? Não, ele termina com 400. Então, ele não é divisível por 1000. Na C, nós temos o número 120.003. Ele não termina com 000, ele termina com 003. Então, ele não é divisível por 1000. Na página 112, nós temos também a questão 5, que diz o seguinte: ano bissexto é aquele em que o mês de fevereiro tem um dia a mais, ou seja, 29 dias. Ele foi criado para corrigir a diferença entre nosso calendário usual, um ano com 365 dias, e o tempo que a Terra leva para completar seu movimento de translação, aproximadamente 365 dias e 6 horas. O número correspondente aos anos bissextos é divisível por 4. Lembrando, para ser divisível por 4, ele tem que terminar com 00 ou os dois últimos algarismos formarem um número divisível por 4. O ano 2016, por exemplo, foi bissexto. A cada 4 anos, acrescenta-se um dia ao mês de fevereiro, e o dia acrescentado é 29 de fevereiro. Um ano secular, ou seja, aquele que termina em 00, só é bissexto se for múltiplo de 400. O ano 2000, por exemplo, foi bissexto. Verifique se os anos a seguir são bissextos. O item A, nós temos o número 2034. Ele não é bissexto porque não é múltiplo de 4. Não termina com 00. E os dois últimos algarismos, 34, não formam um número divisível por 4. No item B, temos o número 2628. Ele é divisível por 4. Então, ele é um ano bissexto. No C, nós temos o número 4.736. Ele também é um número divisível por 4. Então, este ano aí vai ser um ano bissexto. No item D, temos o número 2.200. Galera, ele não é bissexto, porque um ano secular, que termina com 00, só é bissexto se for múltiplo de 400. E o número 2.200 não é múltiplo de 400. Então, aí no item D é não. O item E, temos o número 5.442. Ele não é bissexto porque não é um número divisível por 4. E na F temos o número 5.600. Ele vai ser um ano bissexto porque esse número é divisível por 4, porque termina com 00. Galera, o nosso assunto da aula de hoje é os números primos e compostos. Por definição, um número primo é todo número natural que tem apenas dois divisores naturais, que é o 1 e ele mesmo. Então, todo número que só dá para dividir por 1 e por ele mesmo, a gente diz que ele é um número primo. Por exemplo, o número 3. 3 é primo por quê? Porque só dá para dividir o 3 por 1 e o 3 por ele mesmo. Então, sempre que isso acontece, o número é primo. Um outro exemplo de número primo é o número 7. Você só consegue dividir o 7 por 1 e por ele mesmo. Então, 7 é primo. Temos duas observações. A primeira é que o número 2 é o único número primo par. Isso quer dizer que os demais números primos são ímpares. O número 1 não é primo e nem composto, certo? 1 não é primo e nem é composto. O menor número primo é o 2. Lembrando que o 2 também é o único número par que é primo. Galera, número composto
são os números naturais maiores do que 1 que tem mais de 2 divisores naturais. Por exemplo, o número 4. Você consegue dividir o 4 por 1, por 2 e por ele mesmo. Quando tem mais de 2 divisores naturais, ele é um número composto. Aguardo todos vocês na live de quinta-feira para a gente tirar as principais dúvidas que surgirem na atividade e postem também as dúvidas no grupo da turma. Aguardo por todos. Muito obrigado.